Olá, gente, boa tarde. Eu sou a professora Vivian, professora de artes. Estou aqui nessa quarentena para trazer um pouquinho de arte para a vida de vocês, tá certo? Eu tinha acabado de gravar um vídeo ao vivo pelo canal do YouTube. Só que eu fui olhar agora e eu não sei onde foi parar esse vídeo. Eu acabei de gravar falando sobre a arte barroca. Aí eu vou ter que fazer uma nova gravação aqui para vocês pelo celular e mandar para vocês assistirem um pouquinho aí de casa, um pouquinho sobre a arte barroca. Pelo que a gente vê, agora toda a prova de Enem, se vocês olharem as provas anteriores, sempre cai uma questão sobre a arte barroca. Uma, duas questões. O barroco no Brasil, né? Então, falando sobre a arte barroca no Brasil, a gente pode entender o seguinte. Aí na apostila que eu mandei para vocês, eu mandei uma apostila sobre a arte barroca, e vocês vão ver que a arte barroca é conhecida pelos detalhes, requinte e elegância exagerados, certo? O barroco ele se desenvolve no século XVII, inicia-se no XVIII, certo? Na verdade, ele tem um grande auge dentro do século XVIII. E aí ele explode no início do século XIX, certo? Uma época que é bastante significativa, que é o barroco. Ele vem para se destacar, certo? A civilização no Ocidente, pois nesse momento ocorrem grandes transformações que revolucionam a sociedade vigente. Então, a arte barroca ela vem para trazer uma grande exuberância nos seus detalhes, nos seus requintes em relação à pintura, à escultura e à arquitetura, certo? A gente destaca o barroco dentro dessas linhas, que é a pintura, a arquitetura, a escultura e também a literatura, certo? O barroco ele surge primeiramente na Itália e logo ele se espalha por outros países da Europa, até chegar no Brasil, certo? E em todo o resto do continente americano, com a vinda dos colonizadores portugueses e espanhóis. Então, o barroco ele sai da Itália, passa por toda a Europa e chega no Brasil com o objetivo de trazer a arte com requinte e exuberância, tá certo? O barroco é um movimento que está fortemente relacionado às fontes históricas, né? E tem uma grande ligação com a religiosidade, particularmente com a Igreja Católica, tá certo? O barroco é uma arte que surge no contexto da Contra-Reforma e também no cenário colonialista, onde muitas riquezas das realezas nos grandes territórios começam a surgir, certo? Então, o barroco ele tem o seu surgimento dentro do período da Contra-Reforma. Isso daí vocês aprendem, né, estudam dentro da matéria de História, que eu acho que vocês já viram com a professora de História. E é um período que inclui grandes temas religiosos. A gente tem principais características barrocas, que é o predomínio de temas religiosos, riqueza nos detalhes e formas, expressões dramáticas das personagens retratadas, preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas, importância da iluminação e o jogo de luzes e sombras, o uso de contraste, a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano. Então, essas são algumas características que a gente pode encontrar no barroco, certo? O barroco, ele
foi desenvolvido em diversos lugares. Esse estilo barroco, ele possui um caráter homogêneo e existem várias diferenças entre a produção realizada por cada artista em localidades distintas. Então, em alguns locais, cada artista tem a sua particularidade, a sua metodologia de aplicação da arte barroca, certo? O barroco, ele não restringe a nenhum artista, a ninguém. Então, ele é uma arte universal. O barroco é uma arte universal. Então, cada artista, ele tem a sua particularidade ao desempenhar o barroco. E aí a gente encontra dentro da arte barroca no Brasil alguns trabalhos, né? E um artista que se destacou muito na arte barroca foi Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho. Ele que fez as esculturas dos profetas lá em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, certo? Na fachada da igreja de Bom Jesus do Matozinho, certo? Então, se vocês puderem perceber, o barroco ele tem grande destaque no Brasil com as esculturas e arquiteturas de Aleijadinho. Dentro da pintura barroca, a gente tem o destaque o mestre Ataíde da Costa, que vem a se destacar na pintura brasileira, junto com o mestre Aleijadinho, tá certo? Então, eles eram grandes amigos e em vários trabalhos que Aleijadinho fazia, Ataíde estava junto para desenvolver a parte da pintura. Então, geralmente, as pinturas das igrejas aqui no Brasil eram feitas por mestre Ataíde da Costa, tá certo? Alguns estudiosos afirmam que foi no estilo barroco quando surgiram as primeiras expressões de arte brasileira, da verdadeira arte brasileira. Então, alguns pesquisadores dizem que a verdadeira expressão brasileira surge no estilo barroco, ok? O barroco ele tem o seu apogeu no século XVIII, como eu falei, e perdura até o século XIX. E assim tem esse grande destaque, certo? No nosso país, em virtude da riqueza do período colonial, temos um grande acervo marcante de obras da expressão barroca. E aí a gente tem uma imagem, aí na apostila de vocês têm uma imagem que é a coroa de espinhos. Essa imagem é de Aleijadinho, né, das esculturas que ele fez. O barroco, esse estilo, está fortemente relacionado ao catolicismo. Existem muitas igrejas barrocas, entretanto, também é possível encontrar outros projetos arquitetônicos. Tais características, por exemplo, temos algumas câmaras municipais, penitenciárias e residências de algumas pessoas ilustres que têm características nas suas fachadas, o estilo do barroco, certo? Como eu falei, o maior ícone da arte barroca no Brasil foi Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que nasceu em 1730 e morreu em 1814. Morreu pobre e doente, certo? Aleijadinho não era doente por vida. Ele nasceu saudável e, com o passar do tempo, trabalhando muito com as esculturas nas igrejas, ele acabou adquirindo uma doença degenerativa que destruiu grande parte dos seus ossos. Então, os ossos começaram a atrofiar, e ele começou a ficar com os dedos atrofiados, os pés atrofiados, a corcunda ficou
baixa, né? Ele ficou corcunda. Então as pessoas começavam a passar na rua, olhar para ele e a chamar ele de aleijado. Olha o aleijado, olha o aleijado, olha o aleijado. Mas ele não era aleijado, ele nasceu saudável. Com o passar do tempo, ele ficou doente. Ele trabalhava com sua produção de trabalhos em madeira entalhada, pedra-sabão, altares e igrejas, e tem como característica o uso das cores, que eu falei que é o azul e o vermelho, que predomina dentro do barroco brasileiro. É uma maneira simples e dinâmica de retratar as cenas religiosas, né? Certo? Então, o barroco no Brasil é um estilo de arte mais requintada que ocorre em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. E também um destaque especial na Bahia, certo? Onde a economia era baseada na cana-de-açúcar e na mineração, certo? Essas regiões que eu acabei de falar, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, são localidades que teve maior destaque do barroco brasileiro, certo? O barroco ele começa a ser conhecido dentro do período colonial como o século do ouro, né? Nessas regiões são encontradas as igrejas com esses trabalhos em madeira, nos quais os relevos eram cobertos por camadas de ouro. Então ficou conhecido como século do ouro, certo? Há também as janelas e portas que exibem minuciosas produções em escultura, ok? Lá em Ouro Preto, localizado na cidade de Minas Gerais, a maior riqueza cultural decorrente do estilo barroco. Então, é dentro de Ouro Preto que tem o maior destaque das obras de Aleijadinho, certo? A cidade é a cidade brasileira que mais se destaca no estilo barroco. O ouro havia sido descoberto em Minas Gerais, certo? E o que propiciou esse feito foram as suas grandes construções, né? Grandes arquiteturas riquíssimas nos detalhes e exuberâncias em relação às camadas de ouro. A gente também tem aí na apostila uma imagem que é Passos da Paixão, de Aleijadinho, uma grande escultura que refere aos passos, a caminhada de Jesus Cristo com a cruz e os guardas, né? Todo aquele período da crucificação, ele caminhando com a cruz, certo? Então, uma reprodução aí das esculturas de Aleijadinho. A cidade de Salvador é um outro exemplo da expressão do barroco. Nessa altura, ela era a capital do Brasil até 1763. Por esse motivo, além de pinturas e esculturas, abriga belas obras arquitetônicas. Um exemplo é o Palácio do Governador, certo? A pintura e a escultura barroca, a gente também tem aí na apostila detalhes da escultura do conjunto de Os Profetas, de Aleijadinho. Então, a pintura também focou nos temas sacros, sendo que muitos tetos de igrejas foram pintados com estilo barroco. Na escultura, grande parte das obras barrocas são sacras, as quais privilegiam o uso de materiais como o barro cozido, o cedro e a pedra-sabão, certo? Essas características se destacam em termos de pintura a do jogo de luz e a sombra, que se destacam muito dentro da pintura barroca, certo? Tanto na pintura quanto na escultura, o cotidiano é retratado de forma real e comovente, onde são observadas as expressões dramáticas faciais. Já dentro do barroco brasileiro, também a gente não pode deixar de falar do mestre Ataíde, Manuel da Costa Ataíde, né? O mestre Ataíde. E ele foi considerado o maior pintor do período colonial dentro do estilo barroco,
certo? Junto do Aleijadinho na escultura, que ocupa um grande papel de maior representante do estilo barroco brasileiro. Temos também a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, um grande destaque da arquitetura barroca na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Gente, tudo isso vocês vão encontrar aí na apostila de arte barroca que eu mandei agora para vocês. É um pouquinho do que eu posso passar para vocês. O barroco sempre é demonstrado dentro das questões do Enem. Sempre entra uma questão ou duas no Enem falando sobre a arte barroca. Então, esse vídeo é tudo que eu posso dizer sobre a arte barroca para vocês entenderem um pouco mais e entender o que é o barroco brasileiro, quais as suas características e quem foram os grandes artistas do barroco. Aleijadinho e Mestre Ataíde na pintura. Aleijadinho na escultura e arquitetura e Mestre Ataíde na pintura. Certo? Beijo, até a próxima aula e fique em casa.